Olá, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 37.2, falando sobre... É claro que gênero textual informativo. Já vou chamar você para acompanhar a nossa agenda e vamos lá para a revisão correndo. Aula 37.2 vai tratar sobre o texto informativo. Vamos revisar aí sobre as características desse texto informativo. Atenção, moçada! Vamos lá! O texto informativo precisa ter esses dois olhares. Você precisa ter na mente e no coração, olha lá, a função do texto informativo. Conhecer ou transmitir explicações e informações de caráter geral. Também o objetivo. É compreender ou comunicar as características principais do texto, do tema, sem maior aprofundamento. Ok, muito bem. Só que você também precisa dominar as características desse tipo de texto, né? Vamos lá então ver direitinho quais são aí as características, uma a uma. É escrita em prosa, sendo utilizado sempre a terceira pessoa do discurso, fornece informações verdadeiras e objetivas sobre determinado tema, utiliza o sentido denotativo, ou seja, a linguagem literal do dicionário para informar o receptor da mensagem de forma clara e direta. Não utiliza figuras de linguagem nem o sentido conotativo das palavras, de modo a evitar ambiguidade e diversidade de interpretações. Não expressa opiniões pessoais nem reflete possíveis indagações do autor. Apresenta citações, fontes, dados, pesquisa de forma a provar a sua credibilidade. Ok, então o texto informativo, beleza. Agora aqui uma cartela de exemplos de gêneros, né? Gêneros textuais aí que recebem esse texto informativo, que legal. Você agora está dominando tudo sobre tipos textuais e gêneros textuais. Então vamos lá, então, vamos observar, vamos revisar. Nós vamos ter gêneros textuais como jornais, revistas, livros de divulgação, folhetos, notícias, artigos e reportagens, anúncios e propagandas, avisos, anúncios públicos, correspondência pessoal ou comercial, convites e entrevistas. Legal, então olha, esses são alguns gêneros que recebem o texto informativo, tem aquela linguagem clara, sem a opinião do autor, sem sentimentalismo, tá bom? Valeu, então assim encerramos a nossa revisão e vamos aguardá-los lá naquele momento legal. Qual, Amadinha? Do Tirando Dúvida. Valeu então, até lá! Olá! Chegamos para o grande momento que é o Tirando Dúvida! Resolução da atividade de sala. Simbora! Questão 1, leia o texto aí. Presta atenção, Amadinho. O setor agropecuário deu um alento à economia, mais uma vez, ao derrubar a inflação em 2017. Efeito da queda acentuada no preço dos alimentos. O brasileiro está gastando menos para se alimentar graças ao compromisso do produto rural em aumentar a sua produtividade e, assim, oferecer alimentos de qualidade e barato para a população. Para este ano, a perspectiva é que a inflação continue baixa, também auxiliada pelo agro. Então, ao comando da questão. A matéria foi assinada por Arnaldo Jardim. Pelas suas características de redação, é correto afirmar que ela pertence ao gênero informativo, interpretativo, opinativo, educacional ou agropecuário? Simbora, aluno da NASA, olha só, de olho no comando, você já sabe que esse comando tem dois momentos. O primeiro já traz uma afirmação para você, olha lá, a matéria foi assinada por Arnaldo Jardim. Beleza, muito bem. Agora o que você tem que fazer é que analisar pelas suas características da redação daquela matéria. É correto afirmar que ela pertence ao gênero. Matéria, gente, vamos lá. É sobre o que mesmo que você viu aí o texto? É claro, né, que nós vamos ter aqui o informativo. Não tem interpretativo, não tem aí o opinativo e muito menos educacional e agropecuário.
tá? O gabarito da questão letra A. Questão número 2. Os gêneros, horóscopo, classificados e as notícias aparecem nos jornais diariamente. Apesar da especificidade de cada um, pode-se afirmar que se dirigem, letra A pequenos públicos, pois apenas uma pequena parcela de leitores se interessa por classificados. B. A públicos específicos, pois o horóscopo é destinado exclusivamente às mulheres. C. A públicos diferentes, pois as notícias não costumam interessar aos jovens, apenas aos leitores adultos. D. A grandes públicos, pois, mesmo tratando de assuntos mais gerais ou privados, podem interessar a uma enorme quantidade de leitores. E a públicos indeterminados, pois é possível aos jornais pesquisar o perfil de seus assinantes e comprovadores nas bancas. Vamos lá, aluno da NASA. Temos aí A, B, C, D ou E. Chegando à análise do Amadinha, sempre liberando o gabarito, né? Vamos lá. A alternativa é a letra E, né? Ao público indeterminado, pois é impossível os jornais pesquisar o perfil de seus assinantes e compradores nas bancas, né? Então, horóscopo e anúncio não tem como você saber, né? Então, é produzido para um público geral, para quem quiser ler, tá? Vamos aí à justificativa. As outras alternativas, elas limitam o alcance de cada um dos gêneros. E isso é um inconveniente, visto que a função social de cada gênero, mesmo que cada texto tenha suas especificidades, abrange extensa e múltipla quantidade de pessoas, ok? Questão número 3. Os gêneros apresentam determinadas características. Marque a alternativa que os identifique. 1. Texto jornalístico que tem como função a exposição de informações. Esse texto pode ser descritivo ou narrativo ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo e espaço e as personagens envolvidas. 2. É um texto jornalístico que informa e, ao mesmo tempo, cria uma opinião nos leitores, o que configura uma função social muito importante. 3. É um texto jornalístico que tem como função a defesa do ponto de vista do periódico em questão. 4. É um texto que tem como característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse público. Comando da questão. As afirmações correspondem, respectivamente, a que gêneros textuais? Letra A. Reportagem, notícia, editorial, a carta de leitor. B. Reportagem, notícia, editorial e entrevista. C. Notícia, reportagem, artigo de opinião e carta de leitor. D. Notícia, reportagem, editorial e entrevista. C. Carta de leitor, carta argumentativa, editorial e notícia. Simbora! As afirmações correspondem, respectivamente, a que gênero textual? Vamos lá! De volta, vamos analisando. Nós temos primeiro ali, ó, texto jornalístico que tem como função a exposição de informações. Pronto! Até aí nós já sabemos do que se trata. Esse texto pode ser descritivo ou narrativo, ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e personagens envolvidas. Vamos anotando aí. Quem é a tipologia que traz isso aí? 2. É um texto jornalístico que informa, ao mesmo tempo, cria uma opinião nos leitores, o que figura uma função social muito importante. 3. É um texto jornalístico que tem como função a defesa do ponto de vista no periódico em questão. E 4. É um texto com característica de transmitir opinião de pessoas de destaque sobre um assunto de interesse público, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, é claro que o nosso gabarito letra C, não é isso? Nós temos lá, o primeiro, as informações características da notícia. Depois, o segundo, a reportagem,
Depois, o artigo de opinião, que trata da sua opinião. E o quarto, uma carta ao leitor, que também pode trazer aí os seus argumentos, né? Beleza? Ok, então vamos aí para a questão 4. Se liga no Enem, vamos aí ver. Não, questão 4 mesmo. Não, sim, eu tô falando se liga no Enem, né? Vamos lá, porque é o tamanho do texto, né? Ok. Vamos lá. Concordo plenamente com o artigo Revolucione a sala de aula. É preciso que valorizemos o ser humano, seja ele estudante, seja professor. Acredito na importância de aprender e respeitar nossos limites e superá-los. Quando possível, o que será mais fácil se pudermos desenvolver a capacidade de relacionamento em sala de aula? Como arquiteta, concordo com a postura de valorização do indivíduo em qualquer situação. Se procurarmos uma relação de respeito e colaboração, seguramente estaremos criando a base sólida de uma vida melhor. Tânia Bertolucci, de Souza, Porto Alegre. Comando da questão. Em uma sociedade letrada como a nossa, são construídos textos diversos para dar conta das necessidades cotidianas de comunicação. Assim, para utilizar-se de alguns gêneros textuais, é preciso que conheçamos os seus elementos. A carta de leitor é um gênero textual que, letra A, constitui-se por um estilo caracterizado pelo uso da variedade não padrão da língua e tema construído por fatos políticos. B, organiza-se em torno de um tema, de um estilo, em forma de paragrafação, representando um conjunto, as ideias e opiniões de locutores que interagem diretamente com o veículo de comunicação. C, apresenta sua estrutura por parágrafos organizados pela tipologia da ordem da injunção, que é o comando, e estilo de linguagem com grau de formalidade. D, escreve-se em uma categoria cujo objetivo é o de escrever os assuntos e temas que circulam nos jornais e revistas do país semelhante. E organiza-se por uma estrutura de elementos bastante flexível em que o locutor encaminha a ampliação dos temas tratados para o veículo de comunicação. Então tá, lembrando que nós estamos focando na carta do leitor, né? Vamos lá, A, B, C, D ou E. Gabarito, nossa questão é letra B. As outras alternativas, elas aí limitam esse alcance desse gênero, tá bom? Então, a gente sabe que essa função social aí do gênero, ela não acontece, né? Dessa maneira, ok? Então, vamos adiante, vamos lá chamar agora o... Se liga no Enem! Vamos lá. Dormindo. Tava mesmo. Um jornal de circulação nacional publicou a seguinte notícia. Choveu torrencialmente na madrugada de ontem em Roraima. Horas depois de os pajés Caiapós, Manti e Cucrite, levado de Mato Grosso pela FUNAI, terem participado do ritual da dança da chuva, em Boa Vista. A chuva durou 3 horas em todo o estado e as previsões indicam que continuará pelo menos até amanhã. Com isso, será possível acabar de vez com o incêndio que ontem completou 63 dias e devastou parte das florestas do estado. Considerando a situação descrita, avalie as afirmativas seguintes. 1. No ritual indígena, a dança da chuva, mais que constituir uma manifestação artística, tem a função de intervir no ciclo da água. 2. A existência da dança da chuva, em algumas culturas, está relacionada à importância do ciclo da água para a vida. 3. Uma das informações do texto pode ser expressa em linguagem científica da seguinte forma. A dança da chuva seria efetiva se provocasse a precipitação das gotículas de água das nuvens. É correto o que se afirma em A, 3 apenas, B, 1 apenas, C, 1 e 2 apenas, D, 1 e 3 apenas e 1, 2 e 3.
Vamos lá, gabarito da questão, apenas a 3 está correta. Uma das informações do texto pode ser expressa em linguagem científica, da seguinte forma: a dança da chuva seria efetiva se provocasse a precipitação das gotículas de água das nuvens, tá? Então, muito bem. Assim, nós encerramos a correção da atividade e agora vamos para aquele momento deleite da aula de língua portuguesa, que é o Clube de leitura. Legal, vamos embora! Clube de Leitura, unidade 2. Qual é a obra indicada? A Marca de uma Lágrima. Quem é o autor? Pedro Bandeira, com a temática sobre amor não correspondido. Pelo ou amor de Deus. assassinato. E aí, amadinhos? Como O que, é que vocês isso? estão achando da história? Será que é somente amor não correspondido? Olha, se você não começou a sua leitura, eu vou ficar chateada com você, viu? Por favor, vamos lá. Já estamos no final, praticamente, né? Exatamente, já tá chegando o dia. Olha, e é bem legal. Você viu? A professora Amadinha deu um spoiler aí, ó. Teve um assassinato? Como assim, Não teve um Amadinho? amor correspondido? Quem matou, quem não matou? Eis a questão. Gente, ó, eu se fosse você, corria rapidinho para pegar já o seu livro e fazer a leitura, tá bom? Então, combinado assim? Então, a gente vai se ver lá na aula do Clube de Leitura. Acabou! Acabou, mas ainda tem o pensamento do dia. Beleza! Convido você aí para o pensamento na voz da Amadinha. Olha só. Não é nem um pensamento do dia. Você está todos os dias focado em ser pessoa melhor e bom cidadão. Isso é o mais importante. Sua caminhada poderá ter dificuldades, mas com estudo e determinação, não há nada que vocês não possam fazer. Acredite sempre em si mesmos e mantenha a cabeça erguida. É uma motivação. Legal, né? A professora Amadinha Mensagem de ficou incentivo. emocionada, viu? Ela, olha, não, é uma mensagem, é mais do que... É pegar você aí, ó, tá? E dizer, a gente acredita em você sim, tá? Valeu, então! Até a próxima. Até a próxima!